tarde a todos. Meu nome é Jaime Henrique, sou o engenheiro de aplicação da EM Hydronic, responsável pela região do Paraná, do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e América Latina. Hoje estou vindo aqui apresentar para vocês um pouco do presente e o futuro das tecnologias do controle hidráulico, principalmente da EM Hydronic, ok? Antes da gente entender um pouco o nosso presente e o futuro, a gente precisa voltar um pouco para o nosso passado. E uma das evoluções das grandes soluções que existem no mundo, elas surgem a partir de um problema. Então, a nossa primeira válvula de balanceamento do mundo, ela surgiu em 1957. E por que ela surgiu nesse momento? O que estava acontecendo? Países muito frios, como Suécia, Inglaterra, Alemanha, Suíça, prédios muito altos, acima de 4, 5 andares, com água quente para fazer a transferência de calor, eles estavam tendo dificuldade nos andares mais altos para atender a vazão para efetuar essa troca. Então, pessoas que moravam em andares menores tinham uma acomodação para ter um ambiente confortável, enquanto pessoas dos andares maiores não conseguiam atender a vazão necessária e assim elas se sentiam com uma sensação térmica ruim. E isso afetava muito, inclusive idosos naquela época. Então, devido a essa deficiência, a Arthur Anderson, na época, criou a primeira válvula patenteada no mundo, em 1957, que nada mais é que uma válvula Globo, que é ajustada, com um grande diferencial que ela tem esse pontinho de medição, onde você consegue determinar a temperatura e consegue determinar também a vazão de projeto, no caso, que estava sendo utilizado. Então, ali você conseguia medir a temperatura, identificar o processo e você conseguia ajustar manualmente a quantidade de vazão que estava passando em cada ponto para poder jogar água para os pontos maiores do prédio, para os pontos mais altos. Conforme foi demandando a evolução e o processo foi evoluindo, sentiu-se a necessidade de você entender o que estava passando dentro da válvula. Então, além de medir a temperatura, foi criada uma válvula com 2 pontos de medição, onde você consegue medir a pressão maior e a pressão menor, a pressão alta e a pressão baixa, e assim criar um diferencial de pressão, onde você consegue ter esse dado e com ele você consegue determinar a vazão de projeto que está passando naquele ponto. Então, a partir daquele momento, equilibrar estaticamente o seu processo já é possível. Ou seja, você consegue atender a vazão necessária em cada ponto do seu prédio, do seu edifício, da sua indústria, com a vazão de projeto necessária. Evoluindo mais o processo, foi notado que a válvula de controle 2 vias também era outro ponto muito importante. Porque não adiantava a válvula de balanceamento ela permitir para você a vazão máxima que você determina no seu projeto, mas você não ter o controle sobre essa vazão. Então ela passava tudo o que precisava, só que tinha demandas quando eram menores que você não tinha essa capacidade. Assim, para reduzir tanto o tempo de instalação como o espaço, foi criada a válvula com a solução integrada, que é uma válvula de balanceamento e controle de 2 vias conjugadas numa mesma válvula. Evoluindo novamente, o que foi notado foi que tinha processos que a pressão variava muito. Então, não importava se você tinha um balanceamento ok, um controle ok, se a pressão do seu sistema estava muito inconstante. Então, foi determinado uma válvula de balanceamento dinâmico, que todo mundo conhece como reguladora de pressão, que ela nada mais é uma válvula que deixa o seu sistema independente do resto. Então, ele se tornaria um sistema que permitiria a pressão necessária, a pressão diferencial no seu ramal necessária, onde você conseguiria atender a capacidade tanto de vazão como de controle necessária para ter o seu sistema operante corretamente conforme a sua demanda. Logo após, contendo esses 3 conjuntos, assim você já teria uma eficiência muito grande, um projeto já com a vazão necessária que você precisa, mas você precisava evoluir, demandava muito espaço, você precisava de 3 válvulas para fazer o processo inteiro. Por fim,
pensando em minimizar esse trabalho e você ter mais uma liberdade de operação, de instalação e ter no projeto mais facilidade de criação, foi criada a válvula de controle e balanceamento independente de pressão. A válvula de controle isosílico e balanceamento independente de pressão, que nada mais é uma solução integrada dessas três válvulas juntas, onde você tornaria não o seu ramal independente, mas cada unidade terminal. Ou seja, você determinava a vazão que você precisava e aquele ramal, ele, independente de qualquer variação do seu sistema, ele atenderia a demanda que você precisa para aquela vazão e para aquele controle em específico. E foi surgindo a evolução, chegando num ponto onde essa aqui é a área totalmente hidráulica, sentiu-se necessidade de, com todo o processo atualmente, de digitalizar esse processo, criar um processo mais inteligente, um processo mais comunicativo, onde ele possa se comunicar não apenas com a hidráulica, mas com a elétrica, com a automação, e foi criado um controle digital, onde você tinha esse tipo de comunicação, seja BMS, PACnet, Modbus, você teria qualquer tipo de comunicação com a válvula para poder operar ela dentro do seu sistema. E no que isso funciona? Aqui temos um exemplo de um edifício, que ele é um edifício que está pressurizado, ok? Seria um sistema pressurizado, ou seja, ele não tem nenhuma partícula de bolha de ar, espaço que não esteja, ele é um sistema completamente pressurizado, que você precisa ter nele alguns tipos de pilares, alguns pontos principais para poder ter essa sua autoridade por ele. E um deles é a operação. No seu sistema você tem que ter o controle do que está acontecendo e poder operá-lo conforme a sua necessidade real que você está tendo naquele momento. Então, operando o seu sistema, você precisa ter o controle dele, o monitoramento, a medição, para eventualmente qualquer tipo de problema ter a facilidade para resolvê-lo. Outro ponto muito importante é o clima interno. Você precisa aqui, no ambiente que você esteja oferecendo para as pessoas que estão dentro, seja agradável para você estar confortável, você não ter nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, um clima não muito agradável, onde você entra em um lugar e você se sinta confortável. Outro ponto importante é a eficiência energética. A sua válvula tem que estar com o controle de sistema, medição e monitoramento, onde ela traga eficiência para a demanda que ela está oferecendo para vocês. Então, ela não pode ter um gasto muito alto se ela não demanda uma eficiência com essa qualidade. Por fim, ela precisa ter uma sustentabilidade, ou seja, ela precisa que a longo prazo ela traga para você algum tipo de retornos e a performance de energia seja com o que seja demandado com a sua real necessidade. Dito isso, foi dado um passo à frente, foi criada uma válvula diferente, uma válvula que ela engloba onde tudo se conecta. Uma válvula que traz a sustentabilidade, o controle do clima interno, a operação com facilidade e a eficiência energética necessária numa válvula de controle totalmente inteligente, que descarta as antigas opções. Ela era uma válvula que ela seguiu a tendência de mercado. Como todo produto, ela foi se adaptando com as tendências que o mercado vinha pedindo e tentando se oferecer a ele. Então, uma das tendências do mercado foi a regulamentação de energia e certificações verdes. Conforme o passar do tempo, se tornou cada vez mais e mais uma demanda realmente necessária. Com isso, a válvula foi criada, cada aspecto dela, com a intenção de atender essas tendências. E quando você diz que precisa de regulamentações de energias e certificações verdes, a característica da válvula inteligente para atender essa demanda é o balanceamento com medição de fluxo e energia e com a válvula de controle integrada. Assim você consegue atender todos os requisitos e particularmente atender a demanda necessária. Outro ponto importante é que ela tem que fornecer soluções de equilíbrio dinâmico e eficiência energética. E essa válvula tem a capacidade, ela opera de acordo com a necessidade real do fluxo e potência e também com a possibilidade de alimentação diferencial de temperatura. Outro ponto importante é a digitalização da HVAC, ou seja, tornar algo mais público, tornar algo mais fácil para as pessoas operarem. Então, ela vem com conectividade BMS, ela vem com algo simplificado para qualquer tipo de pessoa operar.
E o mais importante de todos os sistemas atuais é a internet das coisas, que é você ter uma cloud conectada onde você pode acessar de qualquer lugar remotamente para poder operar, seja você, um funcionário ou qualquer tipo de cliente que esteja utilizando. A válvula foi criada sobre um princípio de 3 pilares principais. Ela faz a medição, ou seja, ela pode fazer medição de vazão, de temperatura, de potência e muitos outros. O outro pilar muito importante é controlar esse processo, ou seja, você consegue controlar de diversos modos, seja pela vazão, pela potência, pela temperatura de retorno, a posição do atuador, diferencial de temperatura e consegue a comunicação e o armazenamento. Isso você consegue via Bluetooth, via Modbus ou BACnet, sistema próprio analógico simples, caso seja necessidade, e um diferencial de todos que é o cloud, que é uma nuvem de acesso no celular, um site próprio, onde você consegue acessá-lo de qualquer lugar. A válvula oferece soluções integradas, com o menor custo de investimento possível, e um dos grandes diferenciais é que a válvula é pré-montada, ou seja, não tem necessidade de 2 ou 3 peças para formar um conjunto. Ela já vem tudo integrado em uma única solução. Ela vem com sensor de temperatura incluso, que ele causa uma redução de conexões, você não precisa criar uma outra redução no sistema de retorno, por exemplo, e você diminui essa ocorrência de vazamentos, caso realmente tenha qualquer tipo de problema. E ela não tem necessidade de comprimentos extras, ou seja, válvulas de DN de 3/4 até menores, DN15 a DN50, ou seja, até 2 polegadas, você não precisa ter nenhum tipo de espaço antes ou depois da válvula para colocá-la, que ela opera de acordo com a necessidade. Ela tem um redutor de fluxo interno, depois eu mostro para vocês, mais para frente vai aparecer, mas você não precisa mais daquela distância tradicional que você precisaria de 5, 6 diâmetros de um árvore e 6 diâmetros do outro, para você poder operar a válvula com 100% de eficiência. Essa válvula você opera conforme a necessidade. Isso é o grande foco dela também, é que porque ela é pré-montada, é que ela reduz o custo e o tempo das instalações das propriedades, de montagens flexíveis. Então ela não torna algo manual, onde você precisa fazer redução, instalação e movimento e tudo mais, que você consegue fazer uma montagem muito mais eficaz e muito mais rápida. Do que é feito uma TA Smart? A TA Smart ela é composta por uma caixa inteligente, e essa caixa ela vai fazer todo o centro de controle eletrônico, ela executa a medição do fluxo, ela faz a conectividade BMS, faz a conectividade via internet, ela instrui o atuador para qual posição ele vai ter que ficar, ela comunica-se com, inclusive, o site, ou seja, qualquer conexão exterior que você vai ter, seja BACnet, Modbus ou internet, ela vai fazer esse tipo de conexão, e ela tem a conexão também via Bluetooth, e a conexão wireless que ela possui. Então, a caixa controladora ela vai fazer toda a área tecnológica da válvula, toda a área de inteligência. Você tem uma câmara de bobina, que seria uma seção de medição de fluxo ultrassônico. Ela teria nós chamamos de C-Part, que é um plug de alta regibilidade igual porcentagem com acento, que ele nada mais é que quando houver uma mudança muito brusca na vazão, na pressão diferencial da válvula, a válvula faz essa mudança e ele tem um dispositivo de assento, onde a válvula é amortecida quando ela vai chegar no ponto principal, onde ela precisa parar, e assim ela consegue fazer esse controle de ajuste fino no ponto inicial. Ela vem com um atuador elétrico, que ele vai fazer posiciona dinamicamente o plug da válvula para manter o fluxo na entrada. Ele consegue fazer o ajuste para cima ou para baixo eventual. Outro ponto interessante, ela vem com um sensor de temperatura interno, que fica dentro da válvula logo após o ponto de medição de fluxo. E ela tem um sensor remoto de temperatura, onde ela mede a temperatura do fluido no lado oposto da TA Smart. Então você consegue fazer ali uma diferenciação do diferencial de temperatura, um ponto de sensor de temperatura remoto dentro da válvula e o externo na área de retorno.
E ela já vem com a caixinha, que é o poço, ela vem com a conexão com o poço integrado, que é para fazer essa conexão única de todas as peças. A válvula possui diversos tipos de controle, ou seja, você consegue fazer o controle de posição, você consegue demandar para o seu atuador, por exemplo, eu quero que ele abra 3 milímetros, aí a válvula vai permitir que ele abra 3 milímetros. Você consegue limitar essa posição, você não quer que o atuador passe, que a válvula fique mais de 75% aberta, você consegue determinar esse tipo de posição. Eu quero que ela varie entre um certo período, então ela vai atuar perante o sinal e controle de posição do seu próprio atuador. Outro controle que ela tem é o controle de fluxo. Você consegue permitir que um controle de fluxo máximo, ou seja, preciso que ela chegue a atender a 5 metros cúbicos de vazão, mas eu não quero que ela passe disso, ou quero que o controle mínimo dela seja de 2 metros cúbicos, não quero que ela feche mais que isso. Então você consegue determinar o seu fluxo de vazão conforme a sua necessidade de projeto. Outro ponto interessante, ela tem uma limitação da temperatura de retorno, mas essa temperatura de retorno é da água gelada, não é da sua temperatura do seu ambiente que você está operando. A temperatura, por exemplo, de retorno de um fan coil, você consegue determinar a limitação do diferencial de temperatura, ou seja, você consegue determinar que em qualquer instalação, em qualquer fan coil, o retorno da água gelada seja sempre de 5 graus. Você não quer que ele retorne conforme a necessidade do seu sistema. Você quer 5 graus em todas as máquinas. Então, sempre o seu diferencial de temperatura entre entrada entre alimentação e retorno vai ser uma temperatura específica. Outro ponto é a limitação do diferencial de temperatura, que também pode ser diferenciado. Enquanto um limita só a temperatura de retorno, ou seja, se entrar a 2 graus, você vai sempre retornar a 5, essa aqui faz o oposto e faz com que a diferencial de temperatura entre dois pontos seja algo parecido, entre 6 e 7 graus, você que determina conforme a sua necessidade. O ponto principal também do diferencial é o controle de potência conforme a sua serpentina. Então ela atende a sua demanda conforme a sua real necessidade. Você consegue fazer o limite do que ela vai gastar e da sua real necessidade. Ela possui uma grande versatilidade de comunicação, então você consegue acessar ela, por exemplo, se ela estivesse no forro, via Bluetooth, onde você conseguiria visualizar o que ela está precisando, demandar qualquer tipo de necessidade, ou seja, se você precisasse ajustá-la pelo Bluetooth, você conseguiria, basta ter a conectividade, né? Ela conseguir alcançar a válvula que está no forro. Ela tem um sistema de nuvem, que é nada mais nada menos que um site, onde você consegue registrar essas informações. Então você consegue ter esse prognóstico, onde você vai ter o acesso dela, não importa a direção de onde você esteja, basta o computador no celular e o acesso ao site direto de internet. Ela tem um grid wireless, que é uma conexão wireless entre um e outro, ou seja, se você tiver duas válvulas num espaço limitado, onde elas se conectam, onde elas se identificam uma ou outra, elas conseguem se comunicar entre si. Então as válvulas têm a comunicação interna entre uma e outra. Então, se você está numa área, eventualmente, onde elas consigam ter o sinal de se comunicar, uma consegue se comunicar com a outra e elas operarem em conjunto. Ok? Ela tem um sistema tanto BACnet como Modbus, que nada mais é que padrão hoje em dia, e também tem, lógico, um sinal analógico, que é o mais simples de todos. Toda a configuração da válvula ela pode ser tanto uma medição como configuração remota. Então, ou celular ou via computador, você consegue fazer esse acesso direto para ela sem precisar de senha. Pelo computador você não precisa de aplicativo, basta o site na nuvem e o login e a senha que você consegue quando você instala a válvula. Colocando esse ponto, você não precisa de mais nada para entrar em contato com ela. Isso é um teste de controlabilidade que a gente opera na válvula, que foi um teste realizado no nosso centro de treinamento, onde a vazão nominal era de 59 GPM, ou seja, 13,40 metros cúbicos por hora. A gente tem uma vazão necessária de 4,3, ou seja, 4,3 GPM, ou seja, 1 metro cúbico por hora. E a gente tinha uma altura manométrica da bomba aumentada em 10 MCA no tempo de 1560 segundos. Ou seja,
houve uma variação não esperada no sistema de uma altura manométrica sendo aumentada em 10 iniciar. A nossa válvula, o que acontece com ela? Ela, quando sofre alteração, ela atinge um pico, ou seja, ela sente essa alteração, em 9 segundos ela já se ajusta para atender essa vazão necessária. Então, quando ela atingiu o pico, quando houve alteração na altura manométrica no tempo, na altura manométrica, ela retornou em 13 segundos, ela se autoestabiliza para poder manter constante o resto do processo. Então ela demorou um total de 21 segundos para poder se estabilizar e poder retornar à demanda necessária. Nos sistemas atuais, uma válvula com as mesmas características, ela atingiria o pico e para retornar à solução estável ela demoraria 88 segundos. Então, ali já tem uma diferença de 67 segundos, 50 e poucos segundos entre elas. Só no ponto entre fazer e se ajustar. Ela sofre o pico e até ela retornar e ficar estável demoraria 88 segundos. Um outro teste que foi utilizado por uma válvula de 2 polegadas, ele é muito parecido, você tem uma vazão de 13,4 metros cúbicos por hora, você precisa de uma GPM, você precisa de uma vazão necessária de 4,3 GPM, você ajusta para 0,5, ou seja, você ajusta para um determinado tempo para ela atender uma vazão de 0,5 e depois retorna para o 4,3, onde ela precisa atender essa vazão novamente. Então você faz um ajuste no seu sistema no momento que você precisa dele. A nossa válvula, ela demora, quando você realiza esse ajuste, você troca esse tipo de vazão de projeto, ela em 15 segundos ela demora e já se estabiliza, e quando você retorna ela para o ponto inicial, você já em 20 segundos se estabiliza novamente. Em sistemas atuais, em 35 segundos ela demora para se responder o comando, aí ela eventualmente desce, e depois quando você pede para retornar para a posição atual, ela demora 120 segundos para chegar nessa posição. Eventualmente, ela até chega a fechar para tentar atender essa demanda. A válvula ela tem um grande diferencial, que ela é uma válvula de fácil seleção, ou seja, você consegue determiná-la pela vazão, como uma independente de pressão, onde você consegue determinar uma mesma vazão em específico até 3 diâmetros, dependendo da sua necessidade. Então, você consegue, se a válvula tem 7 metros cúbicos, utilizar a válvula que você necessita conforme a necessidade real. E ela também garante risco de erro no projeto bem minimizados, porque e a garantia de um bom retorno sobre o investimento. Por que ela não precisa daqueles diâmetros normalmente utilizados nas válvulas, seja de balanceamento, seja de controle, seja independente de pressão? Ela tem o que nós chamamos de equalizadores de fluxos. Eles não servem para filtrar, ok? Eles só são equalizadores de fluxo. O fluido ele viria turbulento na tubulação, ele passaria pelo equalizador, se tornaria linear e assim a medição de fluxo se tornaria efetiva, ok? Então, com ele chegando no impacto, ele reduz o impacto e as flutuações do montante de fluxo e torna algo mais fácil suscetível para a lei. As maiores também têm, as maiores demandam um pouco de espaço ainda por conta do fluxo muito grande, mas ela ainda atenderia a necessidade real. Obviamente, com o equalizador de fluxo, você não precisa se preocupar em agir contra essas demandas e perturbações, ok? Ela atende a demanda necessária. Outro ponto importante é a redução de custo, que já foi previamente dito, mas só retornando ao assunto. Ela é implementada a todos os sensores inclusos, então você não precisa se preocupar com nenhum outro tipo de produto para instalar a mesma válvula.
Tem a diminuição das conexões das intervenções hidráulicas, você não precisa fazer nenhum tipo de conexão, você não precisa de sensores alocados, você não precisa de espaço entre as válvulas. Tem a redução do espaço físico, onde você não precisa se preocupar, é uma válvula plug-in, basta colocá-la. E uma válvula de fácil dimensionamento, então a demanda de tempo é muito menor do que uma válvula comumente utilizada. A operação da válvula é simples, ou seja, ela tem uma precisão de medição muito alta, ela tem uma redução no consumo de energia e ela tem uma redução no custo de manutenção também. Essa é uma válvula que praticamente não demanda nenhum tipo de manutenção, só basta fazer o controle e nada mais. Isso aqui é um exemplo da nossa nuvem, tá? Essa é como ficaria no site, como você visualizaria a válvula dentro do site. Então essa é a nossa válvula que ela está em operação em São Paulo. Ela tem você consegue identificar qual o diâmetro dela, o serial number no caso, todo o código dela, a versão do software, a versão do app. Você conseguiria eventualmente pegar a última atualização dela, ou seja, qual foi a data que ela atualizou para você e quais eram os dados que ela estava fornecendo para você, seja potência, temperatura, vazão que ela estava no momento. Você teria como exportar todos os dados, ou seja, você consegue em um período de tempo, se não me engano, de 7 a 15 dias atuais, até mais, você consegue determinar e puxar uma planilha Excel, onde você teria todos esses dados apresentados. E você também teria a opção de visualizar. Então você consegue ver que ela está em São Paulo, tá? Ela vê que ela está numa nuvem em São Paulo, você consegue ver o mapa dela. Inclusive, se você puxar para trás, você consegue ver toda a região superior. Você tem o acesso à válvula totalmente remoto. Você consegue fazer também com que você personifique o usuário. Então, teriam pessoas que utilizariam a válvula como administradores e pessoas que apenas visualizariam. Então, por exemplo, se você quer que seu cliente apenas visualize o que está acontecendo na válvula, mas ele não faça nenhum tipo de alteração para danificar o projeto, você consegue fornecer. Ou até mesmo para ele ter ele consegue mexer só em alguns pontos específicos e não em outros. Então, você consegue personalizar o tipo de usuário que ele vai estar utilizando. Aqui é um exemplo de como ela aparece para você, então você consegue ver onde está a temperatura de retorno, o fluxo, o diâmetro da válvula, o tipo de fluido, tudo você consegue determinar pelo próprio site, uma visualização. Aqui é um caso que a gente verificou, aqui consegue determinar pelo eixo, então temperatura, pelo diferencial de temperatura, pela potência nesse caso, você consegue determinar diversos tipos de fatores, todos os tipos de medição você consegue colocar nesse gráfico e determinar um montante de tempo. Então aqui você teria praticamente um caso da uma válvula funcionando lá na Hungria, onde você consegue visualizar o que está acontecendo com ela aqui de São Paulo. Ok? Bem, essa é a finalização. Obrigado. Tem alguma dúvida? Acho que é isso.